Então, vamos lá. Esse é o quinto encontro, né, do nosso projeto aí referente ao centenário da Semana de Arte Moderna, e hoje o texto para discussão é o Cobra Norato, do Raul Bopp. Raul Bopp, que é um escritor que acaba ficando um tanto quanto esquecido, né, quando a gente faz os estudos da geração de 22, né, basicamente o foco ali gira em torno de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, né, no caso aí do Rio de Janeiro, e é um escritor que recentemente tem sido reeditado, né, há alguns anos aí nós tivemos o lançamento da obra completa, né, da poesia completa do Raul Bopp, organizada pelo professor Augusto Massi, da USP. Então, me parece que é um escritor que tem ganhado, né, um pouco mais de espaço, né, no meio editorial e, inclusive, no meio acadêmico, né, alguns estudos que têm surgido aí sobre a obra de Raul Bopp. E o poema, então, que a gente vai trabalhar aqui hoje é o Cobra Norato, que é um poema baseado aí numa lenda indígena, né, numa lenda amazônica, na verdade, num conjunto aí de lendas, né, que o Raul Bopp transforma num poema, né, um misto ali de poema lírico narrativo, né, de inspiração épica, ah, podendo ser classificado também como uma rapsódia, porque na verdade o que ele faz ali é costurar uma série de lendas amazônicas, né, ao mito principal, né, que é o do Cobra Norato, que acaba funcionando mais como um pretexto aí para esse sujeito lírico, né, tecer essas aventuras, né, essa miscelânea aí de lendas, mitos, né, narrativas do folclore amazônico. Tá? O Cobra Norato, ele tem uma trajetória bastante interessante. Né? Na verdade, o poema do Raul Bopp é uma construção literária, né, devedora aí do material folclórico. Essa lenda especificamente já havia sido é, 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 trazida a público, né, trazida para a versão escrita, né, pelo Luiz da Câmara Cascudo, né, também um autor aí que tem recebido publicações, né, mais recentes, né, o mercado editorial também tem trazido aí alguns textos do Câmara Cascudo, né, alguns compilados, e nesse aí da editora Global, né, Lendas Brasileiras, é um trabalho bastante interessante porque é uma série de lendas, né, divididas pelas regiões do Brasil, né? Então as lendas do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, do centro-oeste, lendas de origem indígena, algumas com traços africanos, outras com traços já dos colonizadores portugueses, né, da cultura europeia. E o Cobra Norato é uma dessas lendas, né, citada aí no capítulo, né, sobre a região norte, né, que é o cenário aí, né, a região amazônica. E aí eu peguei só um trechinho, né, da lenda, né, não é nada, a lenda em si é curta, né, são 4, 5 páginas, mas eu peguei só 3 parágrafos que sintetizam aí a identidade do Cobra Norato. Então, no Paraná do Cachoeiri, entre o Amazonas e o Trombetas, nasceram Honorato e sua irmã Maria Caninana. Cobra Norato era forte e bom, nunca fez mal a ninguém.
quando apareciam as estrelas e o Acauã deixava de cantar, Honorato saía da água, arrastando o corpo enorme pela areia que rangia. Deixava o couro monstruoso da cobra, erguendo-se um rapaz bonito, todo de branco. Pela madrugada, antes do último galo cantar, voltava a ser Cobra Norato. Uma vez por ano, Cobra Norato convidava um amigo para desencantá-lo, sacudir na boca aberta 3 pingos de leite de mulher e dar uma cutilada com ferro virgem na cabeça da cobra estirada no areião. Então, basicamente essa é a lenda, né, do Cobra Norato, ele e a irmã Maria Carinana, que seriam filhos de uma índia. Em algumas versões, eles seriam filhos de uma índia com a cobra grande, né, que é uma outra lenda, né, que acaba se entrecruzando com essa. Mas, na verdade, assim, não existe uma narrativa única e específica. Então, como faz parte aí desse material folclórico, e essa região amazônica é bastante vasta, o que nós temos são diferentes versões, né, para essa lenda, dependendo ali da localidade. Então, essa que o Câmara Cascudo traz, né, que lança aí já, né, no século XX, esse compilado então de lendas brasileiras, e essa lenda vai ser reaproveitada então pelo Raul Bopp na criação aí do seu poema. Tá? O Raul Bopp, ele é um gaúcho, né? É interessante a gente pensar isso, porque é um gaúcho que escreve um poema de fundo amazônico, né? Com mitos e lendas da região amazônica, né? Mas o Raul Bopp cursa, durante o curso de Direito, ele faz diversas viagens pelo Brasil, inclusive para estudar, né? Ele começa o curso em Porto Alegre, em determinado momento ele vai para Belém, né, Pará, continuar os seus estudos, e é ali que ele vai travar contato com esse material folclórico, indígena. Então, vários textos, né, que circulavam na época, né, de fundo antropológico, cultural, literário, né, folclórico, estavam sendo lançados, né, a gente pode pensar, por exemplo, no Selvagem, né, do Couto de Magalhães, que vai também servir aí como inspiração para o Mário de Andrade, né, um dos textos base para as histórias do Macunaíma, né, mas dentre esses textos que circulavam, né, que começavam a mostrar essa riqueza da língua tupi, das lendas, né, das histórias, das diversas tradições indígenas, um em especial chama a atenção do Raul Bopp, que é esse Lendas em Engatu em português, do Antônio Brandão de Amorim, né, aí do final do século XIX, início do século XX. Então, é um compilado de lendas, né, em Engatu, que seria a língua, né, a língua mais abrangente ali do tronco tupi na região amazônica, que é claro, não é única, temos diversas línguas, até algumas isoladas, mas pegando o tronco tupi, o Iengatu seria uma das línguas predominantes. E aí o Antônio Brandão de Amorim, ele faz um compilado, né, dessas lendas em Engatu, também em português, e lança esse material pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O Raul Bopp trava contato com esse livro, e ele vai ser, de certa forma, a grande fonte aí para a criação do poema Cobra Norato. Né? Não é o único, né? Como eu disse, ele vai entrar em contato aí com muitos materiais, mas esse seria realmente aquele que a pedra fundamental aí para a construção do poema do Bopp.
que tem uma história bastante interessante, né, quando a gente pensa em termos de criação e publicação, porque o Raul Bopp, na verdade, começa a idealizar esse poema já em 1921, antes da Semana de Arte Moderna, né? Aí né, fica no esboço, né? Claro, isso ele vai mexendo com o passar do tempo. 1927, ele já, né, voltando aqui para o sul, em São Paulo, ele vai terminar a construção da sua obra, mas ela vai ser lançada só em 1931, né? E pensando aí na história literária, né, já estamos vivendo já o início do romance regionalista, né? Então o foco de interesse aí literário mudou, né? Saímos daquele esquema paulistano e agora o olhar é para o Nordeste, para o Sul do Brasil, né? Então, é muito interessante essa trajetória, porque a gente pensa num poema que foi realmente já... ele começa a ser idealizado antes da semana, né, da explosão aí das ideias modernistas, anterior ao próprio Macunaíma, né, porque o Mário vai começar os seus estudos aí 1926, 1927, né, quando ele de fato escreve, né, para ser publicado em 1928, e anterior ao próprio movimento, né, da revista de antropofagia, né, das ideias antropofágicas, que é algo interessante, né, porque Cobra Norato antecipa muito dessa questão da antropofagia, né, e vai, como ele é publicado apenas depois, ele vai ser tomado aí como uma das grandes obras desse último movimento, né, do romantismo, do modernismo de 22, né, a antropofagia, ligado a obras como Macunaíma, né, do Mário de Andrade, e Martim Sererê, também, né, numa outra pegada histórica, mas que é visto aí como uma das grandes produções, né, da fase da antropofagia. Então seriam as três grandes obras desse último movimento do modernismo de 22, né? Macunaíma, o Martim Sererê, do Cassiano Ricardo, e o Cobra Norato, do Raul Bopp, né, que de fato é anterior a todas essas outras produções, mas que foi publicado muito tarde. Então talvez isso também tenha servido para deixar, fazer com que essa obra caísse aí num certo esquecimento, né? Não que ela não tenha sido reverenciada no momento da sua publicação, né? Realmente ela causa muito interesse, ela ganha aí uma segunda edição, assim, alguns anos depois, mas com essa virada aí para o romance regionalista, foi muito pouco tempo, né, para que a crítica e os intelectuais da época se dedicassem a essa obra, e ela acabou ficando num segundo plano, né? Isso vai começar a mudar, só para a gente pensar um pouquinho aqui em termos históricos, a partir de um estudo, né, um estudo assim bastante extenso, né, exaustivo, da professora Lígia Morrone Averbuch, né, que é o Cobra Norato e a Revolução Caraíba, que foi publicado em 1985. Né? Então, é o primeiro estudo realmente de fôlego que vai dissecar essa obra nas suas diversas camadas, pensando em todo esse contexto histórico, né, do modernismo, da antropofagia, e que vai trazer aí uma reflexão bastante interessante sobre essa produção do Raul Bopp. E eu li recentemente a obra da professora Lígia, né, e eu vou me basear nela aqui para trazer alguns dados aí sobre a construção poética do Cobra Norato. Né. É interessante a gente pensar também que essa obra, né, foi publicada pela editora José Olímpio,
E ela recebeu um incentivo do Instituto Nacional do Livro para que fosse editada e fosse distribuída para as bibliotecas municipais e estaduais de todo o país. Né? Então, vejam, estamos falando aí de 1985, já temos uma obra crítica que estava à disposição do público nas diversas bibliotecas, né? Mas ainda vai demorar muito para a obra, né, do Raul Bopp realmente ganhar aí o terreno da academia, né, ganhar a reedições, né, mais substanciosas, mais críticas, né, como a gente viu aí que é o caso dessa publicação da poesia completa dele. Tá? Então, baseado aqui no estudo da professora Lígia, que eu vou apresentar algumas ideias sobre o Cobra Norato. Né? A obra, né, vocês estão vendo aí uma imagem da primeira edição, né, do Cobra Norato, ela tem um subtítulo, né, Nhengatu da margem esquerda do Amazonas. Né? Então, temos aí um depoimento do Raul Bopp, né, falando sobre a sua estada em Belém do Pará, né, e aí ele travando contato com essas lendas, né, do Nhengatu e buscando então criar, né, uma obra representativa a partir desse material. Ele fala o seguinte: a maior volta ao mundo que dei foi na Amazônia, canoa de vela, pé no chão, ouvindo aquelas 1001 noites tapuias. Febre e cachaça, o mato e as estrelas conversando em voz baixa. Tem o ar de um livro de criança, quente e colorido, mas no fundo representa a minha tragédia das febres. Né? Então ele cita, né, isso aparece na biografia dele, que ele também teve alguns períodos de doença ali, né, que ele ficou mais debilitado, né, essas febres que ele cita. Então, nesses momentos em que ele estava mais ali, né, de resguardo, quietinho na sua cama, na sua rede, ele acaba lendo, né, travando contato com esse material, e aí surge a ideia da criação, né, do poema Cobra Norato. Né? Ele segue aí, né, a citação dele. Em um dos casos que me contaram em minhas andanças pelo Baixo Amazonas, aparecia por ocasião da lua cheia a cobra grande, que vinha cobrar o resgate de uma moça. O gênio mau da região, como o Minotauro dos gregos, amedrontava toda a gente com a exigência desse tributo. Um dia, pelos caminhos da intuição e ainda sob a influência dos Nhengatu de Amorim, né, do livro que eu citei, que ele leu, pensei em fixar esse mito num episódio poemático, tendo como pano de fundo a grande caudal de água doce e a floresta. Mas em vez de um Teseu destemido para enfrentar o monstro, comecei a procurar nas lendas amazônicas um gênio bom que fosse, por coincidência, enamorado da donzela raptada pela cobra grande. Né? E aí nós vamos ter a figura, então, do Cobra Norato. Né? Falando especificamente agora do poema, da estrutura do poema, né, um poema consideravelmente longo, né, se a gente pensar que são em torno de 50 páginas, né, embora dividido ali em cantos, vamos colocar assim, né, se a gente buscar aí a tradição da poesia épica, mas um poema que traz uma complexidade ali da sua linguagem, né, essa questão de um certo estilhaçamento da narrativa, né, imagens sobrepostas, algumas cenas que se justapõem ali, né, personagens que são citados, mas que não necessariamente pertençam à intriga principal. Então, vamos pensar um pouquinho nesse poema como uma obra polimórfica, quer dizer, temos uma miscelânea ali de gêneros e estilos que precisamos pensar aí, né, no caso de uma análise mais crítica. Então, Cobra Norato, de acordo com a professora Lígia, é um caso literário. Ela coloca bem essa expressão, é um caso. Não existe uma classificação definitiva para o que seja essa obra. Né?
A plurivocidade da obra persiste indecifrada após quase um século de sua publicação. Né? Vejam, isso ela estava falando lá nos anos 80. Né? Estamos aqui agora já no século XXI, né? Há praticamente 90 anos, né, da sua publicação, e ainda é uma obra que causa um certo estranhamento e precisa ser muito bem pensada aí, né, em termos dessa construção. O que é essa construção? Né? Então, estaríamos diante de um poema lírico, né? Então, quer dizer, é uma base lírica que nós estamos vendo ali na construção dos versos, né? Sim e não ao mesmo tempo, né? É uma epopeia modernista, então, buscando, aquelas narrativas primordiais, né, do gênero épico, né, desde os gregos, né, as grandes aventuras, as lutas, né, homéricas, né, travadas pelos personagens épicos. Então, estaríamos diante de uma epopeia de viés modernista, né, trazendo agora essas marcas do primitivismo que a geração de 22 tanto buscava, uma narrativa poética para crianças, porque também tem isso, né? Quer dizer, o Raul Bopp fala em seus depoimentos que ele imaginou uma obra que cativasse o público infantil também, né? E é até difícil a gente imaginar uma criança, né, lendo Cobra Norato e conseguindo tirar, né, do poema toda a significação possível, né? Mas era uma das intenções do autor, então trazer uma obra que fosse para o deleite também do público infantil. Uma rapsódia brasileira, né, se a gente pensar nesse mosaico, nessa costura aí de mitos e lendas, né, que o poema traz, né, então estaríamos também diante de uma rapsódia, tal qual a Mário de Andrade construiu, né, no seu Macunaíma. Então, numa primeira leitura, poderíamos identificar nessa estrutura simples as formas da literatura épica, né, série poética que tem como essência a narrativa de feitos de um herói em luta pela conquista de um ideal. Então, isso já desde os primeiros versos, né, nós temos ali esse sujeito, esse eu poemático, esse sujeito poético que fala, que vai assumir o papel de Cobra Norato, né, quer dizer, ele vai, na verdade, ele vai se vestir com a pele de Cobra Norato e magicamente ganhar os seus poderes, e ele tem um objetivo, casar com a filha da rainha Luzia. Né? E aí, entre essa transformação do sujeito poético em herói e a conquista do objetivo, né, nós vamos ter todas as façanhas, né, cantadas ali em verso pelo sujeito. Por sua vez, o fundo mítico e maravilhoso, inspirado nas raízes mitológicas da Amazônia, reforça essa interpretação. A expressão lírica do poema é revelada na expansão simbólica das imagens, nos elementos mágicos e visionários da febre que move o herói, consubstanciada na perspectiva individual do ente que, enfiado na pele de Cobra Norato, persegue alucinadamente a sua amada. Né? Então, sim, temos toda uma carga narrativa, embora uma narrativa que não siga realmente um rigor formal daquelas etapas clássicas, né, introdução, conflito, clímax, desfecho. Então, conforme o passar ali dos cantos, nós vamos percebendo situações um tanto quanto desconexas, né, algumas de caráter simbólico, com muitos subentendidos que precisamos ali escavar nas camadas mais profundas do texto, né, qual o significado daquilo, né, mas um poema com um veso aí de exploração, né, das potencialidades líricas muito interessante. Então, essa questão do verso, um verso que agrega elementos próprios da cultura modernista, né, como a linguagem regional, né, expressões populares, essa questão da oralidade, temos um caráter ali dialógico no poema, né, não só de algumas vozes que aparecem, mas
personagens que conversam entre si, ou pelo menos, né, travam rápidas conversas ali. Então, há todo um requinte de construção, né, que vai trazer essa essência de uma narrativa revisitada na sua história, né, clássica, tradicional, e transformada numa narrativa moderna, né, numa rapsódia modernista, ao mesmo tempo em que nós temos esse explorar dos aspectos líricos, né, não só desse lirismo mais ao gosto do modernismo, né, com esses itens que eu citei, mas a própria questão de grandes metáforas, de grandes alegorias, né, que esses versos trazem, e que tem um cunho ali nacionalista, de busca, né, dessa mitologia natural do povo brasileiro, do cenário geográfico, né, do Brasil primitivo, que é muito interessante, né, e que vai ser elevada aí ao status poético a partir dessas construções metafóricas. Tá? A presença do eu e o desenvolvimento emocional de uma luta que se realiza no presente remetem, de fato, às categorias do lírico. Né? Isso é algo assim que para a gente realmente voltar ao texto e prestar atenção. Né? Essa questão do emprego do verbo nesse presente que é próprio da lírica, né? Que destoa do pretérito, né? Que é o tempo verbal clássico das narrativas, né? Do passado, né? Aquilo que já está concluído. Então, esse sujeito que fala no presente abarca essa perspectiva lírica de uma forma muito evidente. Né? Então, a gente percebe ali um choque constante entre os elementos da lírica e do drama, da narrativa ou da época, para não citar as incursões dramáticas, né? Quando a gente pensa aí no discurso direto dos personagens, em algumas conversas que nós temos. Então, quer dizer, é um poema lírico, de fundo narrativo, que abarca também elementos do drama, quer dizer, é uma miscelânea, né? Daí a ideia do caso literário, quer dizer, não há um gênero específico. Está claro que a existência de uma linha narrativa na estrutura do poema não o afasta da sua natureza poética. Cobra Norato é um poema de extraordinário vigor narrativo, desenvolvido pelo próprio contar de um herói fantástico, num processo que realiza a fusão do sujeito, ou por extensão do poeta, com o objeto real, o herói mítico, que realiza uma aventura entremeada de conteúdo onírico e divagação lírica, participando tanto do espírito épico quanto do lírico. Então, é muito interessante também essa ideia do onírico, né? Embora seja um poema, né, e é difícil a gente pensar nessas questões oníricas, né, porque o texto poético por si só ele é metafórico, ele é carregado de simbologias, mas pensando nessa história a ser contada poeticamente, há um choque ali, né, entre o real e o sonho, né, ou o plano da realidade e o plano da lenda, daquilo que é lendário, daquilo que é mítico, quer dizer, daquilo que extrapola essa realidade biofísica. Então, esse choque que vai trazer a essência mítica, né? Quer dizer, o mito, a lenda, colocado como algo inerente à realidade, ou que são as nossas heranças, que são as nossas raízes, colocadas aí nessa voz presente, permeado também por divagações líricas, né? Por momentos em que o sujeito se lança em reflexões de diversas ordens, né? E talvez, né, a mais importante seja realmente esse resgate dessa mitologia
amazônica, né, dessa mitologia Nhangatu como um patrimônio cultural, né, como a base da cultura brasileira, que é algo, né, que o modernismo de 22 e, sobretudo, o grupo da antropofagia tanto evidenciava aí como o ideal, né, de criação estética. Tá? Bom, realizando-se como uma obra híbrida entre lírica e épica, Cobra Norato, por sua múltipla natureza temática, de caráter popular e folclórico, se aproxima da rapsódia. Então, é algo que em janeiro a gente vai voltar ao assunto falando de Macunaíma, né? Mas essa ideia da rapsódia que vem, né, do campo da música, esse mosaico então de polifônico, no caso aqui do poema, de lendas, mitos, contos folclóricos que vão se imbricando aí a partir da construção, da elaboração do objeto estético pelo autor. Então, quer dizer, não é simplesmente a lenda de Cobra Norato, né, tal qual estava no material folclórico, transformada num objeto literário, quer dizer, um requinte aí de linguagem maior, de construção maior. Quer dizer, Cobra Norato é um pretexto, porque junto a ele e por trás dele, como pano de fundo, nós temos muitos outros personagens, mitos e lendas que vão sendo costurados ao longo da intriga. E aí esse caráter rapsódico, né, que vem, né, obviamente, das leituras que o Hal Bopp fez, né, não só as lendas do Nhangatu, que ele leu, mas outras obras, como a do Couto de Magalhães e tantos outros autores que trouxeram, né, esse patrimônio folclórico, indígena, para o nosso mercado editorial e com obras com as quais o Hal Bopp se depara e vai, né, usar como pretexto aí na construção da sua narrativa. Mescla de lírico e épico, Cobra Norato se propõe como um texto moderno, modernista, a narrar a projeção, participação do eu e o percurso heróico dos tempos míticos da formação brasileira. Né? E aí, de novo, né, essa ideia de um tempo, espaço, que são reais e oníricos, reais e lendários ao mesmo tempo, né? Porque estamos falando aí de uma tradição ancestral, né? Que os indígenas, né, trouxeram até os nossos dias e que foi repassada de geração a geração, né, pela oralidade, para depois ganhar o campo da escrita e o campo da literatura. Então, esses tempos, né, primordiais, míticos, que são resgatados como a grande alegoria aí da formação cultural brasileira. Né? E uma marca muito interessante, né, nessa geração, que também é um resgate aí do que os românticos no século XIX idealizavam, e que já está presente desde o descobrimento do Brasil, né, a Carta de Pero Vaz de Caminha, as crônicas do descobrimento, todos esses materiais exaltam o Brasil como um paraíso perdido, né? Quer dizer, agora não mais perdido, mas recuperado a partir do momento que o colonizador chegou aqui, né? E no caso de Cobra Norato, né, esse paraíso perdido, mítico, lendário da nossa ancestralidade indígena, esbarra nessa questão da infância, que era tão cara ao autor, né? E a gente, numa leitura mais atenta, a gente começa a perceber como que o público infantil pode ser arrebanhado ali para adentrar o terreno dessa leitura. Né? Então, essa imagem da infância, né, como a fase dos sonhos, né, do espírito onírico,
da fantasia, né? Então tudo isso remete de uma forma muito coerente ao ideal dessa construção. Quer dizer, ele está falando dos sonhos de infância, né? Quer dizer, das grandes aventuras, das aventuras fabulosas que povoam a imaginação das crianças e que são contadas pelos adultos para as crianças, né? Então, por que não trazer esse universo fabuloso das nossas culturas ancestrais indígenas, né, para o público infantil, né? Então, considerando a estrutura da história infantil como uma forma simples, né, isso aí é uma expressão do André Joly, que faz um trabalho bastante interessante falando dessas narrativas simples, né, a fábula, a lenda, o mito, o apólogo, a saga, né, a legenda, que se aproxima do mito e da saga, sabemos que o conto infantil, o conto de fadas, possui um enredo iniciatório, que obedece a um esquema quase sem variações. Relata a história de um herói que deverá se submeter a provas a fim de merecer o prêmio pelo qual luta, garantindo sua felicidade. Quer dizer, se a gente pegar a estrutura básica da narrativa de Cobra Norato, né, o sujeito que vai passar por provas, tendo em vista uma recompensa, né, um objeto de desejo, que é a sua amada, é a fórmula tradicional dos nossos contos de fadas, né, de Grimm, de Andersen, de Perrault, que remontam aí ao início da Era Moderna, né, do Renascimento para cá. Então, a gente pode pensar também, né, nessa estrutura poética de Cobra Norato como devedora dessas formas simples e como um objeto que se apropria desses elementos, né, sobretudo do conto de fadas, pensando nessa atmosfera da infância, né, e que vai recriar essa estrutura do conto fantástico a partir de uma perspectiva modernista, né? Então, Cobra Norato, em linhas essenciais, incorpora os elementos do relato mítico infantil. Então, Norato, né, o herói, herói aí no sentido clássico, né, que vem das sagas, das lendas, né, desde a antiguidade clássica, em sua travessia deverá vencer, né? E aí nós temos um conjunto de obstáculos pelos quais o herói, o sujeito precisa passar e com os quais ele vai travar, né, determinado confronto com a necessidade de vencê-los, né, para se tornar digno de chegar à sua amada, seu objeto de desejo. Então, vencer a floresta, vencer o mundo vegetal, vencer a lama, vencer a noite e as águas, né? Então, a travessia, a luta constituída como verdadeiro inferno. Então, essa ideia do herói que desce aí aos infernos, né? Quer dizer, a situações mais críticas com vistas a um objetivo específico. Fonte de provas que serão vencidas com o auxílio de poderes mágicos, assegurando o desfecho feliz e a reintegração da harmonia do cosmos. Quer dizer, a estrutura, né, aquela estrutura clássica dos contos de fadas, a gente pode até pensar nos estudos do Vladimir Prop, né, do início do século XX, né, na morfologia do conto, né, o herói que tem que se deslocar, né, sair do seu espaço familiar, que tem que passar por provas, que vai ter o auxílio de determinados personagens, que vai ter confronto com outros, que vai receber objetos mágicos, talismãs, que vai passar por determinadas provas até a conquista do seu objetivo. Quer dizer, essa essência da estrutura das formas simples, dos contos tradicionais, que é resgatado, né, aqui pelo Raul Bopp, transformando, né, isso num enredo lírico, épico, rapsódico, né, que é o poema Cobra Norato. Em Cobra Norato, os territórios do mítico, do infantil e do poético se confundem a partir da afirmação categórica da natureza, né? E aí temos esse cenário que não é só um pano de fundo, quer dizer, ele interfere diretamente aí na trajetória do herói. A Amazônia verdadeira, da floresta, do rio e dos animais,
mistura-se a imaginária, tecida pela tradição do indígena, herdada e enriquecida pelo caboclo que aí vive. A floresta imaginária é composta de símbolos oníricos, de 1000 participações míticas, em que homem e natureza coexistem em comunhão com os deuses, uma das últimas pátrias do mito. Né? Então, essa ideia, né, de uma simbiose entre o ser humano e a natureza, quer dizer, o sujeito como parte integrante do cenário natural e como alguém que recebe benefícios, né, estamos falando aqui de benefícios mágicos, né, míticos, remete muito a essa imagem também ancestral, né, dessa idade do ouro perdido, quer dizer, aquele tempo idealizado em que homem e ambiente, meio ambiente eram uma coisa só. Né? Me veio muito à mente a questão do nosso indianismo do século XIX, né? A relação de Iracema com a natureza, né? Como que a Índia é construída por metáforas que remetem aos elementos, né, da natureza, a própria questão do Guarani, né, o Peri que habita uma cabana, que é feita, né, de troncos ali de palmeiras, quer dizer, ele está em simbiose ali com aquele espaço, diferente do estrangeiro, que é um elemento estranho ali, que desmantela o ambiente. Então, essa imagem, né, muito própria da nossa tradição indígena, desse contato direto entre homem e natureza. E aqui, né, uma natureza mítica que vai propiciar benefícios mágicos a esse herói. Né? Isso aí é uma das possíveis, né, falas clássicas, né, dessas narrativas místicas. Assim como no conto de fadas nós temos o Era uma Vez, né, na tradição indígena nós temos, né, expressões como essa. Né? Em outro tempo, contam, quando ainda não havia maldades na terra, quando ainda os animais falavam, apareceu, contam. Né? Então, em outro tempo, né, alguém que está contando, quer dizer, essa ideia do contar, quando ainda não havia maldades na terra. Então, essa ideia de um tempo perdido que era perfeito, né, que era ideal, quando ainda os animais falavam, né, então também essa questão muito anímica, né, dos espíritos na natureza, né, dessa própria capacidade de falar. Apareceu alguma coisa, né, no caso aqui o cobra norato, a cobra grande, né, contam essa lenda. Né, então, esse resgate aí dessa manifestação aí do ato de contar. Bom, então, só para fechar, que eu também já falei bastante, do ponto de vista simbólico, Cobra Norata pode ser considerado um poema mitológico de diferentes modos. Então, que caráter mítico, né, ou que elementos míticos encontramos nesse poema? Então, por seu tema originário, então o mito da cobra grande, que é o ponto de partida e pano de fundo do poema e genealogia do herói. Então, Norato é um dos filhos da cobra grande, tendo nascido segundo a mitologia paraense em circunstâncias sagradas. Né? Então, temos esses mitos de origem. Né? Então, esse herói lendário que é filho de um ser sobrenatural, no caso a cobra grande, né, que da união com uma índia gerou o Honorato, que vai ser o herói cobra Norato. Pelos elementos da mitologia amazonense, que entretecem o texto. Né? Então, não só a cobra grande e a cobra Norato, né, ou cobra Norato, mas também o boto, o sem fim, os animais e as plantas mágicas que povoam aí esse poema. E, finalmente, por seu significado global, né, de poema da Gênese brasileira, renovação mítica do início do Brasil, a história da formação da terra e das águas. Né? Então, o sentido maior, né, quer dizer, essa ideia de um poema como símbolo, ou como uma metáfora, ou como uma alegoria dessa gênese do povo brasileiro, né, do espaço geográfico brasileiro, né, da nossa ancestralidade como terra, dos primeiros habitantes. Né? Então, esse início do Brasil, antes mesmo,
da sua, né, descoberta, aí, entre aspas, né? E aí, né, só pegando uma fala da tradição folclórica para fechar, né, do folclore amazonense, né, o Brasil é um presente do rio Amazonas. Né? Então, essa imagem, né, do rio Amazonas, né, como aquele que traz a vida, quer dizer, esse espaço, né, essa a floresta amazônica, essa diversidade geográfica, ela é fruto de um rio, né? Ela é um presente. O Brasil, ele é um presente do rio Amazonas. Tá? Então, é isso, basicamente, né? A análise. Queria agora, deixa eu só fechar aqui a minha tela, passar para as considerações de vocês. Fiquem à vontade. Eu acho